Até as próximas noites, queridos amigos. Hoje vamos falar sobre isso. Sobre como ocorrem as mudanças de movimento, por que isso acontece. Até agora, falamos mais sobre músculos, articulações e coluna vertebral. E agora vamos falar sobre o que realmente acontece, com o que temos que lidar não na teoria, mas na prática. Por que alguns músculos funcionam melhor e o que impede os outros? Nem todo mundo sabe o que é fáscia. A fáscia é uma espécie de película, bastante rígida, que pode ser mais grossa em alguns lugares, mais fina em outros, mas cobre cada músculo. Cada músculo tem uma espécie de estojo facial, ou seja, o músculo é separado de outro músculo por esse estojo de fáscia. Cada músculo é envolto por essa película. Se você já cortou carne ou comeu, de alguma forma, você deve ter notado isso. Você já percebeu que às vezes aparecem aquelas partes difíceis de mastigar? Coisas estranhas que não dá para mastigar direito e você acaba tendo que dar para o cachorro, por exemplo, ou para outra pessoa? Basicamente, cada músculo é coberto por uma face assim. Cada músculo está em uma bainha facial, ou seja, ele tem uma estrutura diferente. Ou seja, isso já não é tecido muscular. É composto por outro tipo de tecido. É menos elástico do que o músculo. Ou seja, o músculo é capaz de se esticar mais do que a fáscia. E essa fáscia, essa bainha facial, ela cria uma certa forma, sustenta o músculo. É graças a ela que existe essa bainha. Cada músculo tem a sua própria. E às vezes acontece que vários músculos estão unidos. Por exemplo, aqui está um músculo, depois vem outro músculo e ele também tem sua própria fáscia. Existe esse tipo de bainha facial que está firmemente ligada ao próprio músculo. E há uma fáscia que depois une esses dois músculos. Ela os conecta juntos. Aqui, o que elas fazem? Qual é a função delas? Além de separar um músculo do outro, elas também têm grande importância no movimento. Quando a pessoa faz um determinado movimento, além da contração dos músculos, ocorre o movimento da fáscia, ou seja, ela faz um certo movimento. Ela desliza, pode se esticar um pouco, mas o principal movimento dela é justamente o deslizamento, ou seja, durante o movimento, há uma tensão nessa fáscia e ela começa a se mover um pouco para frente, para trás, para cima e para baixo. O que antes, por exemplo, era considerado uma síndrome do nervo ciático, síndrome do músculo piriforme, agora chegou-se à conclusão de que não é o nervo que está sendo tensionado, mas sim a fáscia. É justamente a fáscia da parte de trás da perna que no momento em que a pessoa se inclina e levanta a perna esticada, sente a tensão atrás. Em geral, agora ficou decidido que é realmente essa fáscia que se tensiona assim. A tensão ocorre na fáscia quando o seu deslizamento é prejudicado, ou seja, normalmente essa fáscia superficial que fica por cima de cada compartimento facial. Ela deve deslizar, ou seja, ela tem certos pontos de fixação e durante o movimento ela deve se mover livremente assim. Mas surgem áreas onde ela começa a se aderir a alguma coisa, a algum músculo, ao periósteo, e então esse deslizamento é prejudicado. E no momento, por exemplo, em que a pessoa faz um movimento, ela deve se esticar assim, permitir esse movimento para ele. Mas por causa do fato de que, por exemplo, aqui neste ponto, o deslizamento dela foi prejudicado, aqui ela ficou presa. E vai surgir uma tensão,
porque o comprimento dela não será suficiente para esticar a perna. A pessoa vai sentir que está puxando. Aqui ela vai querer fazer um exercício de alongamento, ou seja, vai querer puxar alguma coisa. Os músculos vão mostrar que está ruim, que o músculo está esticado demais. O mais interessante é que não é bem aqui. No local da fixação vai surgir como se fosse um alongamento, mas a tensão ele vai sentir mais embaixo e vai puxar mais embaixo. E é aqui que ela vai se romper. Para evitar isso, é preciso restaurar o deslizamento dela, ou seja, ela deve deslizar bem. Essas áreas onde ocorre a fixação da fáscia, muitas vezes acontecem justamente entre as lâminas da fáscia, e isso pode acontecer de várias formas. Às vezes, um músculo está ao lado do outro, e eles devem se mover um em relação ao outro. Ou seja, os músculos também são móveis entre si durante o movimento. Ou seja, por exemplo, quando fazemos um movimento com a escápula para trás, o músculo latíssimo desliza em relação ao músculo serrátil. Quando movemos a escápula para frente, ele desliza para frente em relação ao músculo serrátil. Ou seja, um músculo faz um determinado movimento em relação ao outro músculo. Se essa mobilidade é prejudicada, se surgem aderências ou fibrose entre os músculos, ou seja, se desenvolve um tecido conjuntivo rígido que impede esse deslizamento que ocorre ali, ao longo, em algum lugar transversalmente. Ou seja, uma fáscia, a fáscia de um músculo em relação à fáscia de outro músculo, ela deveria se mover livremente assim, deslizar. Quando em algum lugar surge fibrose ou um processo de aderência, esse deslizamento é prejudicado e dois músculos já não conseguem funcionar separadamente. Por exemplo, dois músculos vizinhos. Eles estão localizados próximos. Digamos, este é o músculo reto e aqui, por exemplo, o músculo largo da coxa e aqui ao lado estão os músculos adutores. Frequentemente acontece uma situação assim, quando surgem aderências entre o músculo reto da coxa, o músculo largo da coxa e os músculos adutores da coxa. Tudo isso acaba se unindo e um músculo em relação ao outro já não consegue funcionar separadamente, ou seja, os músculos não conseguem trabalhar de forma independente. Quando ocorre fibrose entre eles, quando surgem aderências entre eles, eles começam a funcionar como um único músculo e por isso os movimentos mudam. Ou seja, por exemplo, surgiram processos de aderência entre o músculo reto da coxa e aqui, na superfície externa da coxa, o músculo vasto lateral, aqui do lado de fora. E aí a pessoa já não consegue levantar a perna, justamente porque o músculo reto da coxa sozinho não funciona. Outros músculos acabam sendo envolvidos obrigatoriamente. Aqui, o músculo lateral faz parte do movimento, que ocorre um pouco pela lateral, pela parte interna da coxa. Se ali se formaram aderências, aí o giro da perna vai ser muito para dentro, formando essa posição da perna. No primeiro caso, forma-se essa posição da perna, que já vira um hábito. Ele começa a se mover e ficar de pé assim. Esse é o processo de aderência. Isso pode acontecer em qualquer lugar onde a mobilidade da fáscia é prejudicada e o movimento continua. Ou seja, se houver fixação da fáscia em algum ponto, se houver prejuízo no deslizamento dela, ela começa a se esticar. Quando ela se estica, começa a rasgar. E quando rasga, surge inflamação nos locais dessas rupturas. Se essa inflamação acontece com muita frequência, não dá tempo de se recuperar, não ocorre esse processo normal. Quando a inflamação acontece e depois termina, tudo volta a funcionar. Ou seja, houve a ruptura e depois ocorreu a recuperação. Ou seja, as células necessárias foram criadas pela inflamação, depois ocorreu a regeneração e tudo foi restaurado junto. Ou seja, foram os fibrocistos, fibroblastos, fibrocitos, fibroquilastos. Todos eles fizeram seu trabalho e tudo foi restaurado. Mas, se o processo inflamatório é prolongado ou constantemente recorrente, esse mecanismo é prejudicado e no lugar das células necessárias da própria fáscia, começa a se formar um tecido conjuntivo cicatricial rígido, que cola tudo isso junto, como uma aderência. Elas são chamadas assim porque ocorre a fusão das camadas dessas fáscias. Elas se unem entre si e já começam a funcionar não separadamente, mas assim.
uma em relação à outra. Deve ser assim. Enquanto um músculo está imóvel, o outro se contrai, relaxa, se contrai, relaxa. Quando há aderências, assim que um começa a se contrair, o outro também começa a funcionar junto. Por isso, isso aqui tem grande importância. É preciso eliminar isso, ou seja, remover mecanicamente esse processo de aderência. E depois é necessário um treinamento especial para restaurar a mobilidade de cada músculo separadamente. Porque, se houver um hábito, por exemplo, um processo de aderência, os músculos deltoides, eles têm partes gatilho. O feixe médio, que move o braço para o lado, e o anterior, que faz o movimento para frente. Muito frequentemente, ocorre um processo de aderência entre a parte anterior e a parte média do músculo deltoide, e o braço começa a se levantar automaticamente o tempo todo por hábito. Ela usa essas duas musculaturas ao mesmo tempo. E depois que esse fibrose, que está entre os músculos vizinhos, é eliminado mecanicamente. É preciso um retreinamento especial para que a pessoa reaprenda a mover cada músculo separadamente. Esse não é um exercício isolado, é justamente um exercício em conjunto, porque os exercícios isolados é que levam à formação disso. Ou seja, é justamente a combinação correta dos movimentos. Durante, por exemplo, o avanço da perna para frente, o tensionamento da fibrose, o tensionamento da fáscia. Isso deve ser feito da maneira correta. Assim, e os problemas surgem se ela é tensionada, por exemplo, daqui dessa forma. Ou seja, não são os músculos corretos que trabalham. E com o tensionamento da fáscia, a pressão dentro desses compartimentos faciais aumenta. E outros músculos acabam entrando em ação. É isso que acontece. Sobre como restaurar isso, talvez continuemos depois. Vamos descobrir nos próximos vídeos, se Deus quiser.